Oi, aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar o sistema sensorial. Também vou fazer uma relação da Covid-19 com o olfato e o nosso paladar. Nós e os demais animais apresentamos receptores sensoriais capazes de perceber os ambientes externos, como os esteroceptores, e o ambiente interno, como os interoceptores. O sistema sensorial ele é formado pelos órgãos dos sentidos. Aqui eu tenho o olfato. O olfato ele vai perceber o ambiente através dos seus quimioceptores. Os quimioceptores são receptores sensoriais sensíveis a substâncias químicas. O outro órgão do sentido é o paladar. O paladar vai apresentar também quimioceptores, que são receptores sensoriais sensíveis a substâncias químicas que estão presentes nos alimentos. Outro órgão do sentido é a visão. A visão já vai apresentar os fotoceptores ou fotorreceptores, que são sensíveis à luz. Esses receptores sensoriais, eu tenho como exemplo os cones e os bastonetes. Outro órgão do sentido é a audição. A audição vai apresentar mecanoceptores. Os mecanoceptores são sensíveis a estímulos mecânicos, porque a onda sonora é uma onda mecânica que faz vibrar o cílio, e esse cílio vai provocar a formação do impulso nervoso lá na nossa cóclea, e isso seria um estímulo mecânico. Outro órgão do sentido é o tato. O tato vai apresentar tanto mecanoceptores ou mecanorreceptores, que são sensíveis a estímulos mecânicos, como os termorreceptores, que são sensíveis a mudanças de temperatura. Eu tenho receptores que vão perceber o frio e receptores que vão fazer a percepção do calor. Vamos agora falar sobre o sentido do olfato. Como é que ocorre a percepção do olfato? Primeiramente, é importante entender que no epitélio superior da cavidade nasal existe o que eu chamo de células sensoriais olfativas, que são sensíveis a substâncias químicas. Portanto, quando substâncias químicas tocarem nessas células sensoriais olfativas ciliadas, você vai ter a formação de um impulso nervoso. E esse impulso nervoso ele vai ser conduzido pelas células sensoriais olfativas até essa região aqui chamada de bulbo olfatório. E do bulbo olfatório, o impulso nervoso vai ser levado até o córtex cerebral, responsável pelo olfato. Bom, aqui nós vamos fazer um zoom do epitélio olfativo. E fazendo o zoom do epitélio olfativo, você vai ver que o nosso epitélio olfativo ele é formado por axônio dos neurônios olfatórios. O axônio dos neurônios olfatórios eles vão estar localizados lá no nosso bulbo olfativo. Eu tenho também aqui o neurônio sensorial olfativo. O neurônio sensorial olfativo é ele que vai receber as moléculas químicas. Aqui nessa região, onde estão os seus dendritos. Esse dendrito ele é estimulado pela substância química, gerando um impulso nervoso, que é levado pelo neurônio sensorial olfativo até o bulbo olfativo. E de lá ele vai ser conduzido até o córtex cerebral. Aqui eu tenho os cílios olfatórios, né? Esses cílios olfatórios eles estão mergulhados no muco, que é onde vai estar as moléculas químicas. Por isso que eu chamo aqui no olfato de quimioceptores ou quimiorreceptores. Eu tenho aqui as células de sustentação. Essas células de sustentação são células que vão ajudar na produção do muco. E essas células de sustentação, elas são parasitadas pelo novo coronavírus. Por isso que
um dos sintomas da Covid-19 é a perda do olfato. Porque no momento que essa célula é infectada, a célula de sustentação, isso acaba que comprometendo as células sensoriais olfatórias. Eu tenho também aqui as células basais. Essas células basais, ela tem como função recuperar as células olfatórias sensoriais. As células olfatórias sensoriais, elas duram de 30 a 60 dias e elas são repostas pelas células basais. Bom, vamos falar sobre o olfato e o novo coronavírus. A porta de entrada para o novo coronavírus seria os olhos, o nariz e a boca. Mas aqui especificamente eu vou falar do olfato como porta de entrada para o novo coronavírus. O que acontece é que o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele tem no seu envelope, porque este vírus é envelopado, ele tem no seu envelope a proteína S. Essa proteína S, ela vai se encaixar no receptor da célula humana chamada de ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina. Quando a proteína S se encaixa a esse receptor ACE2, automaticamente um outro receptor da célula humana, chamada de protease transmembrana serina, ele vai clivar, ele vai cortar a proteína S em S1 e S2. E isso favorece a entrada do vírus. O que acontece que quando a proteína S é clivada em S1 e S2, você vai ter a endocitose, que seria a entrada do vírus. E o envelope do vírus ele vai ficar na membrana plasmática da célula humana. Bom, aqui eu fiz um resuminho mostrando que o vírus SARS-CoV-2 utiliza basicamente duas proteínas da superfície das células para entrar, que é o ACE2, que é a enzima conversora da angiotensina 2, que é uma enzima que se encaixa normalmente com o hormônio chamado de angiotensina 2, e a protease transmembrana serina 2. E como eu falei para vocês anteriormente, essa protease ela corta a proteína S em duas partes, S1 e S2, ocorrendo a entrada do vírus. Aí acontece que quando isso acontece, a pessoa vai ter um sintoma, um dos sintomas da Covid-19, que é a anosmia. A anosmia, que é a perda do olfato. Isso acontece por quê? Porque o coronavírus, o novo coronavírus, ele parasita as células de sustentação, as células de suporte. E as células de suporte do olfato vai apresentar esses dois receptores, o ACE2 e a protease transmembrana serina. Então, em função desses dois receptores, o coronavírus ele consegue se encaixar e entrar na célula e, consequentemente, ele acaba prejudicando as células sensoriais olfatórias, que são as células responsáveis pelo nosso olfato. Através do paladar, podemos perceber 5 sabores básicos, que é o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami. O sabor umami ele é percebido nos alimentos, que são temperados com glutamato monossódico. Inclusive, algumas pessoas elas são alérgicas ao glutamato monossódico. Bom, o órgão responsável pelo paladar é a língua. E aqui na língua, você vai perceber que a língua ela tem papilas gustativas. E quais são essas papilas gustativas? Eu tenho aqui algumas delas. Eu tenho aqui as papilas circunvaladas, as papilas foliadas e as papilas fungiformes. Aqui eu fiz um zoom, da papila gustativa. E você vai perceber que a papila gustativa ela vai ter aqui o que eu chamo de botão gustativo. E o botão gustativo, aqui foi feito um zoom. E no botão gustativo você vai encontrar aqui as células sensoriais gustativas e também você vai encontrar aqui as células de sustentação ou as células chamadas de suporte. Então, o que acontece? Quando a pessoa ingere o alimento tem moléculas químicas. Essas moléculas químicas vão entrar aqui pelo poro gustativo
e elas vão excitar a célula sensorial gustativa. Ou seja, a célula sensorial gustativa vai ser estimulada por essa substância química, gerando um impulso nervoso que vai ser levado pelas terminações nervosas até o córtex cerebral, que é responsável pelo paladar. Agora, o que é interessante é que essa célula de sustentação, ela tem receptores como ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. E também ela tem o outro receptor, a célula de sustentação da língua, que é a protease transmembrana serina 2, que são os dois receptores a qual o coronavírus se encaixa. Por isso o novo coronavírus, ele vai se encaixar nos receptores da célula de sustentação. Desta forma, eles vão se multiplicar, eles vão destruir e conseguindo, assim, prejudicar as células sensoriais gustativas. Com isso, as pessoas que têm o novo coronavírus também vão ter como um dos sintomas a falta de paladar. Isso não acontece em todos os pacientes, mas alguns pacientes eles vão ter essa falta de paladar devido às células de sustentação ou suporte serem parasitadas pelo novo coronavírus. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o tato. O tato ele apresenta receptores como os mecanoreceptores. Os mecanoreceptores eles são receptores sensíveis ao tato, ou seja, o mecanoreceptor ele vai captar estímulos mecânicos. O termorreceptor ele vai captar estímulos que envolvem variações de temperatura, como o frio, o calor. Os nociceptores vão estar relacionados com a captação, de estímulos que vão levar à dor. Bom, aqui eu tenho as terminações livres. Essas terminações livres elas são do tipo nociceptores, porque elas são responsáveis pela sensação da dor. O corpúsculo de Mesner é um tipo de mecanoreceptor ou mecanoreceptor, porque eles vão captar estímulos tácteis, tá? Como, por exemplo, o toque. Eu tenho também o corpúsculo de Ruffini. O corpúsculo de Ruffini é um tipo de termorreceptor, porque ele é responsável pela percepção do calor. O disco de Merkel ele é um tipo de mecanoreceptor, porque ele vai captar estímulos de pressão e de tração. Eu tenho aqui também o bulbo de Krause. Esse receptor é de um tipo de termorreceptor, porque ele vai detectar justamente a percepção do frio. Eu tenho aqui o corpúsculo de Pacini, que tem como função captar estímulos táteis e vibrações. O órgão responsável pela audição é a orelha. E a nossa orelha está dividida em orelha externa, orelha média e a orelha interna. A orelha externa ela é formada pelo pavilhão auricular, que é toda essa estrutura aqui, ó, o pavilhão auricular, e o canal auditivo, onde você tem aqui o meato acústico externo. E se você for um pouco mais entrando na nossa orelha externa, você vai ter aqui o tímpano. Essa membrana timpânica ela tem como função separar a orelha externa da orelha média. A orelha média ela vai ter os menores ossos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Posteriormente, você vai ter aqui uma região aqui chamada de janela oval, que não está aqui o nome, mas a janela oval ela vai justamente separar a orelha média da orelha interna. A orelha interna ela é formada pelos canais semicirculares que estão relacionados com o equilíbrio do corpo e a cóclea, que é responsável pela nossa audição. É na cóclea que vai ser formado o impulso nervoso, que vai ser levado pelo nervo coclear até o córtex responsável pela audição. Bom, aqui foi feito um zoom da nossa orelha interna e você vai ver aqui que eu tenho aqui 3 canais semicirculares. Esses canais
eles são responsáveis pelo equilíbrio, que antigamente ele era chamado de labirinto. Uma inflamação nesses canais semicirculares leva o que eu chamo de labirintite. Quando a pessoa, por exemplo, rodopia, o líquido que está no seu interior, ele começa a se movimentar. Quando você para de rodopiar, esse líquido ainda continua em movimento, mas a sua visão diz que você parou. E esse choque de informações que dá a tonteira. Próximo aos canais semicirculares, você tem o trículo e o sacro, que são essas duas estruturas redondinhas, e elas são responsáveis por orientar a posição da cabeça em relação à força da gravidade. Essas estruturas também apresentam líquido. A cóclea é essa estrutura, parece um caracol, que inclusive cóclea vem do latim e significa caracol. A cóclea apresenta as células sensoriais fonoceptoras, e essas células sensoriais estão agrupadas no órgão de corte. Quando a pessoa fala uma palavra, tipo oi, essa onda sonora, ela entra por sua orelha externa, onde você tem ali o pavilhão auricular, o canal auditivo. Aí essa onda sonora, que é uma onda mecânica, ela vibra o teu tímpano. Vibrando o tímpano, aí a vibração passa para os menores ossos da orelha, do nosso corpo, que é o martelo, aí o martelo vibra, aí passa para a bigorna e a vibração passa por estribo. Aí o estribo vibrando passa para a janela oval e posteriormente vai para onde? Vai para a cóclea. Essa cóclea, ela também tem um líquido. E esse líquido coclear, ele vibra e as vibrações, elas vão chegar até o órgão de corte. Chegando no órgão de corte, ali no órgão de corte, eu tenho cílios. Esse cílio roça essas células sensoriais fonoceptoras, e neste momento que as células sensoriais fonoceptoras são estimuladas, aí gera um impulso nervoso. Aí o impulso nervoso é levado pelo nervo auditivo até o córtex cerebral responsável pela audição. E aí você vai ouvir, porque ele vai interpretar esse impulso nervoso, quem? O córtex cerebral. Esse nervo vestibular, ele vai levar informações relacionadas com o equilíbrio. Uma coisa também interessante frisar sobre a nossa orelha é que a nossa orelha média, ela tem uma estrutura chamada de tuba auditiva. E essa tuba auditiva, ela vai fazer a comunicação da orelha média com a sua garganta. É por isso que às vezes quando você boceja, você consegue manter o equilíbrio, né? A pressão da orelha média com a sua boca. Ok? O órgão responsável pela visão é o olho humano. Bom, quando eu falo do olho humano, você vai ver aqui que o olho humano ele vai ter a pálpebra, que vai fazer aqui a proteção. Você tem aqui a esclerótica ou esclera, que é a parte branca dos olhos. Você vai ter aqui a pupila, que tem como função regular a entrada da luz, e a íris, que é a parte colorida dos olhos. Bom, o olho humano ele vai ter três camadas básicas, que é a esclerótica ou esclera, que é a parte branca dos olhos. Na região anterior, essa esclera forma a nossa córnea, né? Essa curvatura aí que é a córnea. Bom, a camada mediana ou intermediária é a coroide ou corioide. Ela apresenta vasos sanguíneos, cuja função é nutrir e oxigenar as células do globo ocular. Você tem aqui a retina, que é a camada mais interna, onde a imagem é formada. É a retina que vai ter as células sensoriais, responsável, né, pela visão, que são os cones e os bastonetes. Você vai ver que a corioide, aqui na região aqui anterior, você vai ter aqui a íris, que é a parte colorida, e no centro da íris você vai ter a pupila, que regula a entrada da luz. Quando você tem muita luz, a pupila contrai. Quando você tem pouca luz, a pupila dilata. O olho humano vai ter dois líquidos, que é o humor aquoso, que é um líquido transparente, e o humor vítreo, que é um líquido viscoso. E uma lente extremamente importante, que é o cristalino. E esse cristalino ele está conectado aqui, né, pelo ligamento suspensor,
e dando aqui o apoio, você tem o corpo ciliar. Bom, você tem uma região do olho chamada de fóvea, ou fóvea centralis, é onde está aí a maioria dos cones, ou a maior parte dos cones, que são responsáveis pela visão em cores. E como é que tudo isso acontece? Da seguinte forma, a luz ela vai passar pela córnea, depois a luz passa pelo humor aquoso, aí você vai ter uma refração, e essa luz ela vai passar pela pupila e posteriormente pelo cristalino. Aí o cristalino ele vai concentrar essa luz no próximo líquido, que era o humor vítreo, e esse líquido vai ser projetado lá na retina. E ali você vai ter a formação da imagem. Essa imagem que vai ser real e invertida. Porém, quem é que corrige essa imagem? É o nosso cérebro. Porém, tem um detalhe. Quando a luz ela chega nessas células sensoriais, elas são estimuladas. A luz estimula as células sensoriais. Com isso, que são os fotorreceptores. Com isso, eu tenho a formação de impulso nervoso. E esse impulso nervoso, ele vai ser levado pelo nervo óptico até a região do cérebro responsável pela visão. A região do córtex cerebral, localizado lá na região occipital. Bom, vamos falar sobre a biofísica da visão. Na biofísica da visão, o que acontece? Quando a luz ela toca aqui nesse objeto, aí ela é refletida. E quando a luz é refletida, ela vai passar aqui por essa curvatura, que é a córnea. Depois a luz ela passa pelo líquido, que era o humor aquoso. Depois passa pela pupila. Aí vai pelo cristalino. Aí o cristalino projeta a luz lá no humor vítreo. E aí no humor vítreo, né, você vai ter ali a refração. E essa luz é projetada na retina. E lá na retina a imagem foi formada. Perceba que essa imagem ela é menor e invertida. Mas o cérebro faz essa correção. Se nós formos comparar o olho humano, você vai perceber que o olho humano corresponde a uma máquina fotográfica, onde a lente, o cristalino seria aqui a lente e a retina seria o filme, onde a imagem é formada. Então você pode perceber que eu posso fazer uma comparação com uma máquina fotográfica. Nós temos alguns problemas relacionados com a visão. Aqui eu tenho, por exemplo, a miopia. Na miopia, você pode perceber que a imagem ela é formada antes da retina. Então aqui eu tenho a nossa retina. Então na miopia, a imagem é formada antes da retina. Aí a pessoa tem dificuldade para enxergar de longe. A pessoa tem dificuldade para enxergar de longe. E aí como é que eu faço para corrigir isso? Você vai usar uma lente. E a correção é feita por uma lente divergente. Essa é a miopia. Um outro problema relacionado com a visão é a hipermetropia. Na hipermetropia, a imagem, se você perceber aqui, ela é formada depois da retina. Aí essa pessoa, quem tem hipermetropia, ela tem dificuldade para enxergar de perto. Por isso que às vezes a pessoa pega o livro e se afasta um pouquinho. Não é isso? É que tem a hipermetropia. E como é que eu posso corrigir esse problema? Você vai usar aqui uma lente convergente. Eu tenho outros problemas relacionados com a visão. Eu tenho, por exemplo, a presbiopia, que chamo de vista cansada, que está relacionado com o cristalino e com os músculos ciliares. Eu tenho astigmatismo, que está relacionado lá com a nossa córnea. Ok? Essa foi a nossa videoaula sobre o sistema sensorial. Vocês perceberam que eu fiz uma relação do coronavírus com o paladar e o olfato. Na verdade, eu fiz isso para fazer um alerta, para mostrar para vocês que nós temos que ter cuidado com essa pandemia. Essa pandemia está ceifando muitas vidas. Por isso, vamos sair de casa só se for necessário, mas sempre usando a tua máscara e o teu álcool 70. Essas medidas de prevenção, elas são extremamente importantes. Bom, esta foi a nossa videoaula. Muito obrigado!